Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha. Este é o Vim de Santos com um cafezinho. Gostamos assim. Café no bigode desde cedo. Tô tentando usar um tom mais alegre, um tom de positividade, quase um tom coach. Mentira, pelo amor de Deus. Nunca acreditem em coaches. Para falar de Santos e Boca Juniors que se enfrentam nesta terça-feira, 9h30 da noite, pela segunda rodada do Grupo C da Copa Libertadores da América. Bom, 9h30 da noite, você liga sua TV na Fox Sports ou seu computador, celular, tablet, o que quer que seja, em algum link que o senhor achar por aí. Eu não julgo ninguém, claro, você pode ouvir no rádio também. 9h30 da noite, estaremos juntos acompanhando um Santos completamente diferente lá na Bomboneira em relação ao que vimos 4 meses atrás, quando a gente empatou em 0-0 lá, sendo roubados, não marcaram um pênalti no Marinho, e depois, uma semana depois, nos classificaríamos para a final, metendo 3-0 nesse Boca. O Santos é muito diferente, mas o Boca também. Não é a mesma escalação que a gente viu naquele jogo e muito provavelmente não a mesma vontade, principalmente em relação do jogo da Vila Belmiro, que o Boca jogou muito mal, também porque foi dominado pelo Santos e depois que o Santos abriu vantagem, o Boca simplesmente faleceu em campo. Claro, eu não vou me alongar no Boca, vou passar alguns dados aqui, mas Caio Nascimento está nesse vídeo, pode ver que está num tamanho maior do que o usual, porque está dividido em dois. Eu primeiro, depois o Caio, como fazemos em pré-jogo da Libertadores. O Caio que até semana passada nunca tinha perdido um jogo aqui no Vinte Santos, né? Até o Barcelona quebrar esse tabu, a gente espera agora que o Caio volte a dar sorte. Coitado, como se a culpa fosse dele. Caio, um abraço e obrigado como sempre. Bom, horário, já sabem. Tabela, Grupo C da Libertadores, saberão agora. O Boca ganhou na primeira partida, o Boca estreou bem, ganhando do The Strongest fora de casa, ou seja, já tem 3 pontos. Por isso é muito importante que o Santos pontue hoje. Não necessariamente ganhar, claro, vamos torcer por isso e nos ajudaria muito. Mas não deixar o Boca abrir 6-0 na pontuação, correndo o risco do Barcelona também abrir 6-0, porque eles podem ganhar do The Strongest, é claro. Inclusive, eles se enfrentam amanhã, 11 da noite, no Equador. O Barcelona é o favorito para ganhar do The Strongest em casa. Então é muito importante que o Santos não deixe ficar 6-6-0-0. Aí vira o terror. É importante que o Santos segure esse resultado lá. Cara, 0-0 já tá bom. Sou bem honesto. Um pontinho para segurar e a gente pegar o The Strongest em casa. Num vídeo anterior eu errei. Eu falei que era na altitude, não é em casa. Já daria um respiro para a gente tentar se recuperar e continuar a brigar neste grupo. Então é muito importante que o Santos pontue, para a gente não entrar num sufoco como em 2011, quando o Santos não venceu até a quarta rodada. Claro, lá foi campeão, mas claro, lá tinha Neymar, é uma situação completamente diferente. É possível escapar de sufoco. 6-6-0-0 já começa a ficar um pouquinho difícil demais para a nossa paciência. Mas como a gente chega lá? Bom, a gente vai, claro, sem Ariel Holland, demitido, ou que pediu demissão, melhor dizendo, e com Marcelo Fernandes, o presunto, nos treinando. Eu vou confiar na mística agora. Eu não sou muito disso, mas vou ter que confiar na mística. Qual foi o último jogo de Libertadores que o presunto nos treinou? Santos e LDU, 2-1, vitória lá no Equador, na partida das oitavas de final do ano passado. Ou seja, vai que, né? Torçamos para isso. Mas o trabalho do presunto, claro, não é exatamente tático nesse momento. É mais motivacional, ou sei lá, é rezar para o elenco estar acordado e tentar escalar os melhores jogadores disponíveis. Porque, claro, ele não deu tempo nem de treinar. Ontem pela manhã, quem treinou foi o Robin, inclusive, né? Já com o aviso da demissão feito, ele treinou o time. Aí, claro, mais tarde o Santos viajou. Tem isso, né? O Santos segue viajando todo dia e cansado. A função do Marcelo é tentar não complicar em termos de escalação. Qual a escalação? Bom, vamos aos relacionados do jogo. A gente lê os relacionados e tenta entender quais são as possibilidades. João Paulo, João e Vladimir, claro, joga João Paulo. Felipe, Jonathan, Pará e Madison. Kaique, Luan Pérez, Luiz Felipe e Jonathan. Alisson, Balieiro, Pirani, Jean Mota, Kevin Maltos e Lucas Lourenço. Marinho, Marcos Leonardo, Lucas Braga, Ângelo, Caio, Jorge, Renier e Copete. Bom, dentro dessa escalação, a gente meio que deduz quem vai jogar. Eu acho que o Marcelo vai ser um pouco mais conservador em termos de escalação. E o Lucas Mussetti, que foi quem passou os relacionados aqui no perfil dele, também falou que enquanto o Santos jogava contra o Corinthians, o time titular treinava, né, no mesmo domingo e algumas ideias foram mostradas.
Acredito que iremos de João Paulo, Pará, Kaique, Luan e Felipe Jonathan. Alisson, Balieiro, Pirani. De um lado, Marinho. E aí tem duas dúvidas importantes. Eu acho que vamos de Lucas Braga aberto com o Ângelo no banco. Mas o Ângelo chegou a treinar revezando com o Lucas Braga. E no meio, claro, tem a dúvida Caio e Marcos Leonardo. Eu acho, isso é puro achismo, eu não vi ninguém apurando isso de verdade, assim, ninguém, que o Caio Jorge volta a ser titular, mesmo tendo jogado domingo, porque eu acho que o Marcelo Fernandes vai ser um pouco mais conservador e voltar ao time, o máximo que der, né, para voltar ao time do ano passado, sem o Soteldo, sem o Pituca, sem o Veríssimo, nessa volta dele ao comando. Eu acho que ele vai colocar o Caio. Se não, vai ser o Marcos, assim, a gente já está acostumado. Não acho que o Maddison saia jogando, apesar de o Globo Esporte ter colocado ele como uma possível escalação no lugar do Balieiro. E eu acho que joga o Balieiro também, por, de novo, reitero, um certo conservadorismo do Marcelo na escalação. Acho que ele vai jogar fortalecendo o meio-campo com dois caras mais marcadores, Alisson e Balieiro, e deixar uma ação para o Pirani, o Marinho ajudando, o Lucas Braga marcando no lado esquerdo também, como foi lá na Bombonera no começo do ano, foi em janeiro, não falo no passado, mas da temporada do passado, e buscando esse contra-ataque pela esquerda. Então a minha escalação de aposta é a zaga de sempre, então Alisson, Balieiro, Pirani, Lucas, Caio e Marinho. Isso de fato é uma aposta. A gente pode ver o Ângelo? Pode, acharia ruim? Não, de maneira alguma. Pode ver o Marcos no lugar do Caio? Pode, acharia ruim? Não, de maneira alguma. Eu só acho que vai de Caio, porque é um jogo, e essa frase é curiosa, em que é necessário colocar um pessoal mais experiente, se der, porque o desespero tá batendo na porta, né? E é na Bombonera. E aí eu acho que o Marcelo vai entender jogadores já mais acostumados a jogar a Bombonera. O Lucas jogou, mesmo tendo 23, 24 anos. O Caio, que mal tem 19 anos, jogou na Bombonera no começo do ano. Então talvez ele seja mais acostumado e tente segurar essa pressão. É uma escalação para tentar diminuir danos. Essa é a nossa realidade desse momento. Então acho que iremos assim. E aí reitero, fortalecer o meio de campo com o Balieiro mais marcador ao lado do Alisson, o que pode prejudicar a nossa saída de bola, mas é uma situação que a gente está complicado há 200 anos sem meia. E o Lucas Braga ajudando a marcar na esquerda, como ajudou lá na Bombonera na partida da Libertadores passada, e indo no pique. O Lucas não jogou, né, no final de semana, a gente tem que rezar para o Lucas tá nesse pique de ir e voltar. Lucas, por favor, esteja. Eu não estou cobrando porque a situação é um pouquinho dramática. Bom, do lado do Santos eu creio que seja isso. Nossa situação no grupo também está explicada. Antes do Caio falar do Boca, leio no Olé a provável formação. O Olé tá dando um 3-4-3. Curioso. Será que vai ser um 3-4-3? Inclusive vou torcer para ser, não porque é bom pra gente, é ruim pra gente, mas só para ver um time postado no 3-4-3 em campo. Vamos ver se vai ser isso. Eu estou passando informação do Olé, que é, claro, a melhor fonte do futebol argentino sempre. Rossi no gol, Capaldo, Lisandro Lopes e Izquierdos na zaga. Agustin Sanches, Varela, Almendra e Medina. Esse meio completamente diferente do que a gente viu, né, lá na Libertadores passada contra a gente. Mas o ataque igual. Vija, Tevez, Soldano. Esse ataque a gente conhece, espero que os jogadores estejam familiarizados e que o Kaique, que é quem muda em relação à zaga, tenha estudado como o Veríssimo jogou naquelas partidas contra o Boca. O meio completamente diferente, vários jogadores diferentes. Se for um 3-4-3, o Capaldo, por exemplo, foi volante contra a gente, estaria fechando na zaga pela direita. Vamos observar. Isso é o Olé. Agora quem vai falar do Boca é o Caio. Como sempre, eu agradeço ao Caio pela ajuda e eu peço que vocês prestem atenção, porque o menino é bom, sempre acerta. O Caio eu sei que vai acertar, eu não sei muito. Agora a gente vai torcer para o Santos acertar também. Bom jogo, não sei se será live mesmo vencendo, porque o jogo é mais tarde hoje e eu acordo muito cedo amanhã para trabalhar, mas um pós-jogo eu garanto, pelo menos, independentemente do resultado, o vídeo sai depois do jogo normalmente, não precisa esperar de manhã, tá bom? Valeu! Muito que bem, pessoal, Caio Nascimento novamente aqui no pré-jogo, novamente para falar sobre o Libertadores da América e novamente para falar sobre o Boca Juniors. Não faz muito tempo, desde a última vez que eu falei sobre a equipe argentina, né? No caso, foi lá no começo do ano, o Santos enfrentou o Boca pela semifinal da Libertadores da América. Foi uma situação bem interessante e ainda tá? Porque o Santos vai pegar muitas coisas que ele já viu naquele jogo, novamente agora na Bombonera.
E também já fica o recado aqui, né? Vou falar especificamente sobre esse duelo, porque muitas coisas sui generis aconteceram, né? Tanto com o Santos quanto com o Boca. No caso, o Boca tem uma tonelada, né, de desfalques por Covid, né? A segunda onda do Covid tá pegando muito forte aqui, obviamente, mas na Argentina também. Por situações do Santos, né? O Roland acabou de pedir demissão, então vai Marcelo Fernandes como treinador. Muito provavelmente vai ter um treinador diferente, né, no jogo da Vila Belmiro, então vamos ficar nesse jogo especificamente. Eu faço um novo, né, quando for chegar a hora do Santos e Boca na Vila Belmiro. Bom, para esse jogo, Boca vai ter vários desfalques, como eu já citei. O Marcos Rojo, lembra dele? Jogou no Manchester United, seleção argentina, jogou Copa do Mundo e tal. Foi emprestado, né, para o Estudiantes, porque a carreira dele no Manchester United obviamente não ia ser vindoura. Voltou para a Argentina, agora está no Boca Juniors. Carlos Zambrano, também contratado recentemente, zagueiro peruano, bom zagueiro, jogou muito tempo na Europa, também vai ser desfalque por Covid, assim como o Rojo. O Jorman Campuzano, lembra que a gente falava que seria dúvida lá na semifinal, acabou jogando baleado, né, alguns minutos, não vai jogar esse jogo porque tá também se recuperando do Covid, tá voltando a treinar recentemente, então não vai poder entrar em campo, é outro desfalque certo. Edwin Cardona, né, ou Maracardona, né, como a torcida do Boca tá chamando o colombiano. Ele até um negócio interessante, né, uma das mudanças, né, do Boca que foi eliminado para o Santos, para o Boca que o Santos vai enfrentar. No caso, não vai enfrentar o Cardona nesse jogo porque ele está se recuperando também do Covid, assim como os outros jogadores que eu citei. Mas a torcida do Boca ficou muito pé da vida com o Russo porque ele teve pouquíssimos minutos nas semifinais contra o Santos. E é um jogador muito habilidoso, um jogador muito técnico, um jogador que consegue desequilibrar uma jogada individual, mas não foi a aposta do Russo, né? O Russo é esse tipo de treinador, às vezes ele gosta de aparecer mais do que os jogadores, mas também é um cara muito conservador, é um treinador que para poder apostar em um jogador meio assim Cardona da vida é difícil, né? E no caso isso acabou sendo uma das ruínas do Boca Juniors, né? Porque o Boca pecou muito, porque não foi presa fácil para o Santos pela falta de criatividade. E o Cardona vinha sendo esse posto de criatividade do Boca Juniors, era o principal jogador da equipe chinesa e até, no caso, será aislado, né? Colocado de lado porque estava infectado pelo coronavírus. Não joga também. Andrada volta, né, o goleiro titular, ele estava com corona, mas vai ficar no banco, voltou recentemente, acho que voltou a treinar no sábado ou no domingo, não tem condições de jogo ainda. Vai o Agustín Rossi, né, titular do Boca no gol, daqui a pouco falo mais sobre ele. O Frank Fabra, né, lateral esquerdo, que foi expulso no jogo da Vila Belmiro por fazer uma falta muito dura no Marinho. No caso, essa falta ele foi expulso, pegou 3 jogos de suspensão, não jogou contra o Strongest, não joga contra o Santos e não vai jogar o terceiro jogo. Volta só no segundo turno. Lateral esquerdo que só ataca, né? Só ataca acho que foi muito cruel da minha parte, mas que é melhor atacando do que defendendo. Ofensivamente ele é muito bom, defensivamente ele pode ser às vezes um fardo porque ele erra muito o timing de marcação. E não joga também Mauro Zarate, né? Ele já não vinha sendo tão utilizado, né? Ele também entra muito em vias de choque com o Russo, parece que ia pedir para sair, não saiu, voltou. É um jogador habilidoso, mas é um jogador em decadência, né? Não vai jogar esse jogo. Muito provavelmente o Boca vai no 4-4-2, tá? O Boca chegou a jogar com linha de 3 na defesa quando tinha todo mundo, né? O Rojo, o Zambrano e o Lisandro Lopes. Mas como não vai ter Zambrano e não vai ter o Rojo, deve ser Lisandro Lopes. No caso deve ser o Lisandro Lopes na zaga junto com o Esquerdos, né? Que acabou perdendo espaço porque não terminou bem a temporada, a torcida começou a pegar no pé dele também. É um zagueiro já experiente, é um zagueiro que não está num bom momento físico, né? Tem perdido muito timing também na defesa. Então acho que deve ir no 4-4-2, uma linha de 4 na defesa, uma linha de 4 no meio campo e 2 atacantes. Mas o Boca, mas o Boca não, né? No caso o Russo, pode ser que ele apresente uma situação diferente. Pode jogar com 3 na frente. Eu acho que vai com 2, mas ele pode jogar com 3 na frente. No caso, o Villa, né, pelo lado direito, o Tevez como falso 9 e o Soldano pelo lado esquerdo. Pode ser uma coisa que ele mude durante o jogo sem mudar as peças, né, porque são jogadores que estão acostumados a jogar no 4-4-2 ou no 4-3-3. Só que aí o Villa voltaria para o lado esquerdo, né, daí no caso o Soldano seria um centroavante com uma certa liberdade de movimentação e o Tevez como um segundo atacante fazendo o orquestramento ali das jogadas. O Tevez continua sendo um jogador muito importante, fisicamente ele não está no auge dele, está bem longe. Inclusive o pessoal está fazendo até uma brincadeira, né, com o documentário do Michael Jordan como A Última Dança.
no caso, né, seria a última dança dele em Libertadores, o que importa demais para o Boca Juniors, até porque em campeonatos nacionais o Boca tá bem, tem conquistado títulos, mas quer voltar a ser campeão da Libertadores, ser campeão da América, né, campeão da Libertadores da América. E o Tevez, no caso, tá entre aspas, né, nessa dívida, ele quer levar o Boca novamente ao título, ou seja, o seu último título. Muita gente fala que deve ser a última Libertadores do Carlitos. E ele tem sido muito importante justamente para ser esse criador de jogadas, já que Cardona não está jogando, né? Ele era o principal jogador criativo do Boca, jogador de passe, de finalização, de drible, jogador individualista. O Tevez, um jogador muito técnico, um jogador que já fez N funções ofensivas na vida. No jogo contra o Santos, ele chegou até a jogar mais de camisa 10 mesmo, não um cara de orquestrar o jogo, e isso funcionou para o Boca em alguns momentos. No caso, no Boca, ele, por exemplo, jogando em linhas de 3 como falso 9, ele sai da área, cria o espaço, e Soldano e Villa acabam abusando desse espaço que ele cria, né? Especialmente o Villa. Acho que o Villa hoje é o jogador em termos de desempenho mais forte do Boca. Tem feito gols, tem dado passes, tem criado inúmeras chances. Foi o cara que fez o gol da vitória contra o Strongest. É um cara que tem feito vários gols na Copa da Liga. Foi um cara muito importante também para o Boca na Copa Diego Armando Maradona, que foi campeão contra o Banfield nos pênaltis. Então é um jogador para ter muito cuidado, porque o Villa é rápido, explosivo, muito bom com o campo aberto, tá? Acho que isso daí é importante salientar. Ele com espaço pode e deve criar muita confusão, digamos assim, porque ele tem drible, ele tem explosão, ele tem físico muito forte, é difícil derrubar, tanto derrubar, né, o Villa, ou até acompanhá-lo. Ele no espaço mais reduzido, uma marcação um pouco mais fechada nele, ele pode até sair do jogo, porque é um jogador que precisa do espaço para criar. Ele é criativo, claro, pode até tentar num drible assim, mas se tiver marcação dobrada, por exemplo, aí ele já começa a sair do jogo, e se sai o Villa do jogo, o Boca perde muito em poderio ofensivo, tá? Porque o Soldano é um jogador que, assim, por mais que ele deixe um ou outro gol, não é um jogador técnico, é um jogador assim que também não tem muito apreço da torcida do Boca, né? Porque ele não emenda uma sequência de gols. O Ábila, por exemplo, ele saiu, né? Não é mais jogador do Boca, ele tá na MLS, no Minnesota, então não vai entrar. Um jogador que tinha ganhado espaço, né? Mas também não vai pro jogo. Tinha ganhado, não, iria ganhar mais espaço, que é o Vasquez, um jogador, o matador da canteira do Boca. Tá com Covid, então ele não vai para esse jogo. Então eu acho que a probabilidade, né, de ser o Soldano como o homem responsável pelos gols aumenta. Mas no caso, dividido um pouco com o Villa, porque é esse jogador em um ótimo momento. O Soldano não vive um grande momento, mas ele deixa lá os golzinhos dele, especialmente também se a marcação não estiver muito ligada com ele. Então pode ser que seja um tridente ofensivo ou uma dupla, tá? Vai depender de como o Russo estiver um bom dia. Eu acho que pelo fato do Santos, né, não estar num momento muito bom, ele vai querer matar esse jogo logo de cara para o Boca abrir 6 pontos. Seria fundamental para a equipe argentina, justamente pela má impressão que acabou deixando na última Libertadores. O Boca não jogava bem e fazia poucos pontos, né? O Boca começou com um bom resultado, mas precisa ainda convencer contra um rival de Libertadores da América, como é o Santos. O Boca vê o Santos como rival. Então acho que essa movimentação ofensiva é importante. Então, muito cuidado com o Villa, muito cuidado com o Tevez, especialmente pela movimentação que ele acaba criando e com passes, as pifadas, né, que ele costuma dar. Uma coisa importante que o Russo não fazia, né, nunca foi uma marca registrada, digamos assim, do treinador do Boca, é de apostar em jovens. Ele tem tido que apostar nos jovens por todos esses problemas, né, que eu citei, problemas clínicos do Boca. Alan Varela, né, no camisa 33, mas que faz a função do 5, né, o primeiro volante. E o Augustino Almendra, né, que usa 32, joga na função do 8. Esse eu acho que muita gente deve conhecer por conta de Futebol Manager, né, se gosta de jogar, porque ele sempre foi taxado como uma próxima joia do Boca, né? Isso a gente escuta pelo menos uns 4, 5 anos assim, mas ele demorou a ter uma sequência. Ainda é jovem, é um jogador que acho que agora com essa sequência vai mostrar o valor que ele realmente tem. É um jogador que tem um passe longo muito bom, tanto é que o passe pro gol do Villa na vitória por 1 a 0 contra o Strongest foi dele. É um jogador que fez uma partidaça contra o Atlético Tucumã, que o Boca venceu por 3 a 1. É um jogador que, no caso, tem um passe longo, tem um passe curto, escapa muito bem da pressão, porque ele tem um drible, ele tem um bom domínio de bola, ou seja, para roubar a posse dele é difícil, ele é calmo, ele consegue girar na marcação, então é um jogador importante.
O Varela, por mais que ele seja o primeiro volante, ele também tem bom passe, também tem boa distribuição. É um volante alto, tem 1,82 m, por mais que tenha 19 anos apenas, mas ele recupera muita bola, ele desarma muito bem, mas ainda precisa melhorar a velocidade, né? Conseguir acompanhar. O Almendra já não tem muito isso, tá? Então acho que isso daí vai ser uma coisa interessante. E até uma coincidência, né? No que a gente viu no confronto semifinal. O Boca é muito ruim na transição defensiva. É um time que deixa espaço, tanto pelo meio, né, entre os dois volantes e os dois zagueiros, tanto pela amplitude nos laterais. Os laterais não marcam muito bem. O Fabra já não vai jogar. O Mas, que tem jogado, né, nas ausências do Fabra, tá meia bomba, tá machucado. Se for jogar, talvez só no segundo tempo, ou se começar o jogo, não joga a segunda etapa. Eu acho que talvez entre o Jara, que é lateral direito de origem, volante também pela direita, ali para quebrar o galho na esquerda. Não é a função do Jara, então acho que já é um time que tem problemas ali, então pode aumentar os problemas para o Russo. Não tem se falado muito disso, mas é um medo, acho que é até involucrado ali do Boca Juniors, tá? Que é esse setor ali. Não, até se jogar o Mas, fisicamente talvez ele não aguente. No 1 contra o Marinho, por exemplo, pode ser, se o Marinho tiver um bom dia, claro. Do outro lado, se assistir o Soteldo, não vai ter o Lucas Braga, talvez até seja interessante, porque é um jogador mais físico, né? E vai ter um embate contra o Júlio Buffarini. Todo mundo conhece o Júlio Buffarini. Defensivamente ele também não é bom. Vou citar um exemplo clássico de uma situação que pode acontecer a favor do Santos, que aconteceu, por exemplo, no jogo em que o Boca venceu o Defensa e Justiça por 2-1, mas saiu atrás do placar, numa jogada do Pizzini com o Walter Bol. O Pizzini recebeu nas costas do Buffarini, cruzou rápido nas costas do Buffarini, né? Entre a marcação, e o Bol só deu um toquinho para dentro do gol. Uma jogada clássica, uma jogada simples, mas que o Boca sofre bastante. Contra o Tucumã aconteceu isso. O Strongest, se tivesse um time um pouquinho mais criativo, poderia ter feito mais estrago no Boca. Chutou infinitamente mais, teve muito mais posse de bola, mas era pouquíssimo criativo. Raul Castro, né, o camisa 10 do Strongest, toda a bola que pegava chutava, então acho que ficou um pouco previsível para o Boca, até que foi interessante. Ainda mais quando saiu na frente do placar lá em La Paz. Um detalhe, né? Falei de fica pouco com a bola. O Boca de fato fica muito pouco com a bola. Não é um time que gosta. É um time muito direto, tá? Para não dizer que não é um time que toma as rédeas da partida. É um time que gosta de resolver as coisas direto. Por exemplo, especialmente com essa dupla jovem, né? E boa de bola que eles têm. Mas como a facilidade deles maior é com o passe, eles tentam resolver com um passe rápido. Tanto aquele passe que corta, buscando o Vila, né? É um passe muito rápido pelo meio, com o Tevez saindo da função e ativando os pontas, né? Ou até os alas. Ou às vezes até o Medina, né? Que é um outro garoto que tem ganhado espaço. Por exemplo, se jogar no 4-3-3 deve ser Medina, Varela e Almendra. Daí na frente, né? O Soldano, o Tevez e o Vila. Se for no 4-4-2, ainda pode ser o Medina, mas ele mais pro lado direito. No caso, como meia direito, daí vai o Vila para meia esquerda, daí muda um pouco, daí o Tevez vai para a esquerda também, o Soldano vai para a direita. Então consegue se mudar, né? Com as mesmas peças, consegue, por exemplo, mudar o desenho tático de 4-4-2 para 4-3-3, dependendo de como o Santos se portar perante ao Boca, tá? No caso, como é um time muito direto, tem bons passadores, beleza. Mas sem a bola, é um time que é muito fácil pegar ele, como a gente fala no interior, né? Com as carças curtas, né? É um time muito lento, um time que tem recomposição lenta. É fácil você encontrar buraco ali, tá? E isso daí, para remediar, é um pouco complicado, certo? Um dos outros problemas, assim, já citei, né? Vila muito bem, Tevez muito bem, Almendra muito bem, Alan Varela muito bem, Lisandro Lopes bem. É um zagueiro, eu acho que, assim, é pouco falado até, é um zagueiro talvez assim, não é um pouco mais rústico, digamos, mas ele é eficiente saindo jogando com a bola nos pés, não é uma grande coisa, por exemplo, não é igual o Kaique, né, que tem essa habilidade toda para sair jogando, mas pelo alto ele é salvação do Boca. Por que ele é salvação do Boca? Bom, como é um time que deixa muito espaço na amplitude, é um time que vai ter espaço para você cruzar a bola, seja com a bola rolando ou até, por exemplo, falta, bola parada, cruza lá, pronto, né? Quem tira muito dessas bolas é o Lisandro Lopes. Ele é alto, então ele é bom no jogo aéreo, quase que, né, invariavelmente. O Esquerdos nem tanto. O Esquerdos ele é muito cornetado pela torcida do Boca, porque é um zagueiro pesado, um zagueiro que não está bem fisicamente, tá? Tanto é que quando o Russo chegou a escalar com 3 zagueiros, era Zambrano, Lisandro Lopes e Rojo. Não acabou, no caso, sobrando para o Esquerdos, né?
muito por conta disso. Então ele não sobe muito bem. O Boca, por exemplo, quando enfrentou o Tucumã, a bola foi em cima do esquerdo, a bola aérea foi em cima dele e sofreu demais. Contra o Union também, mesma coisa, o tempo de reação dele é muito devagar, comparado com o do Lisandro. O Lisandro está num bom momento, o esquerdo, os companheiros de zaga dele, nem tanto, tá? Outro motivo também é assim, até para ficar com o pé atrás com o Boca nesse momento, por incrível que pareça, é o Rossi, que é o goleiro. Vocês já devem ter ouvido falar também do Rossi. Ele é revelado na academia do Boca, um jogador de origem do Boca. Ele apareceu até que de certa forma bem uns 5 anos atrás, mas ele teve uma sequência infeliz, tá? Começou a falhar muito e como não tem muita paciência no Boca, foram atrás de outros goleiros. Chegou até o César Lampe roubar a vaga dele, foi um goleiro boliviano, hoje está no futebol chileno. Depois veio o Andrada, né? O Andrada tomou conta da posição. E no caso, né, o Rossi foi emprestado diariamente, tanto é que a última passagem dele foi pelo Tucumã, que ele também não foi bem, né, o Atlético Tucumã voltou pro Boca, porque o Boca precisava de um goleiro reserva, não podia contratar, deixa o Rossi revelado em casa e tal. Acabou surgindo essa oportunidade, né, por conta do Covid, que foi contraído pelo Andrada. Ele é muito diferente do Andrada. O Andrada é muito melhor, muito mais rápido, com muito mais reflexo, tem uma coordenação maior da defesa, sai muito bem do gol, sai muito bem, especialmente em bolas aéreas. O Rossi falha direto nisso, o timing dele é muito atrasado. Então, bola aérea, por exemplo, não é só ruim por conta dos esquerdos, é muito ruim por conta do Rossi. O Rossi é lento também, por exemplo, se tiver em jogadas de 1 contra 1, ele tem que sair matando, por exemplo. Ele sai muito devagar e quando às vezes ele sai, ele faz falta. Não é um goleiro confiável, também não é um goleiro com uma boa envergadura, precisa pular antes para poder chegar. Então acho que é uma situação interessante. Arriscar contra o Rossi pode ser uma boa ideia. O Jara, como eu falei, né, pode quebrar o galho na lateral esquerda, mas não é um lateral que está bem fisicamente. Não é um lateral alto, não é um lateral rápido, então no 1 contra 1 ele tem grandes dificuldades. Quem estava com Covid voltou recentemente e o Santos enfrentou ele, inclusive sofreu demais na Vila Belmiro, foi o Nico Capaldo, né, o Nicolás Capaldo, também revelado pelo Boca, quase na mesma circunstância que o Almendra, né, eles são da mesma geração. O Capaldo ganhou mais chances porque é um cara que marca mais, é um cara mais vigoroso, mas é mais isso, quando a bola vem no pé dele, não sai muita coisa dali. O Varela, por exemplo, é muito mais jogador que o Capaldo, o Almendra é mais jogador que o Capaldo, só que o Capaldo é mais voluntarioso, sem a bola, bom pra ele, tá? Se ele tiver que marcar, mas não tá bem fisicamente também, né? Então se tiver que sair jogando, um zagueiro não, né? Um meio campista, um volante que vai deixar espaços. Certo, pessoal? Bastante coisa, né? Mudaram-se algumas coisas aí no Boca Juniors, o jogo é difícil, muito por conta também da situação que o Santos acabou se encontrando, né, sem o Roland. Então acho que com o Marcelo, acho que o estilo de jogo talvez seja até mais perto do que o Cuca fazia. Eu acho que uma maneira direta do Santos, o Santos, por exemplo, não for lá para propor o jogo, pode ser até melhor, porque o Boca entra em parafuso, por ser uma equipe muito direta, não fica muito tempo com a bola. E se o Boca tiver que ficar muito tempo com a bola, tiver que ficar cozinhando o jogo, às vezes não sai. E, no caso, como eu disse, né, um time que tem dificuldades grandes na recomposição, tem desfalques seríssimos em problemas crônicos, né? Se o Santos souber explorar isso, pode até sair com resultado positivo na Bombonera. Sei que o momento do Santos é complicado, o Santos tem que ir lá com uma humildade até maior, né, do que a gente imaginava, mas o Boca tem esses problemas. Ainda assim, muito cuidado. Tevez num grande momento, Vila num grande momento. Se der espaço, qualquer espaço para esse time do Boca Juniors é muito fatal. Grande abraço e a gente se vê numa próxima.